Nós estamos aqui no Boom da Notícia hoje, conversando com o doutor Valdir Caldas, um dos mais renomados advogados criminalistas do estado de Mato Grosso e do Brasil. Mas hoje estamos fugindo muito do campo jurídico para o campo político partidário. A gente conversava, doutor, e o senhor também no primeiro bloco esboçou alguma coisa com relação às exigências de filtro do Novo para os seus correligionários. Sim. Qual é essa exigência? Que filtro é esse tão grande que vai afunilando e as pessoas que entram lá, 10 entram, um é candidato natural a se filiar. Então, de 10, 9 são rejeitados. Por que essa exigência tão casta, vamos assim dizer, do Novo? Nós temos o seguinte pensamento. Se a pessoa quer ser um juiz de direito, ele vai ter que estudar anos e anos e anos e anos. O juiz só aplica a lei ao caso concreto. Se quer ser um promotor de justiça, idem, aplica a lei também, né, no interesse, muitas vezes, da defesa do cidadão, nos processos criminais, enfim, civis e tudo mais. Se quiser ser um advogado, enfrenta um exame de ordem rigorosíssimo. Os cargos mais importantes desse país, auditor fiscal do Tesouro Nacional, por exemplo, são concursos concorridíssimos, dificílimos. Aí a ideia que a gente tem é a seguinte: por que é que o cidadão que dita a forma, a norma, a regra, como todos os brasileiros devem proceder, não tem essa exigência? E aí a gente reflete e conclui. Nós precisamos dar para o poder legislativo em especial e muito mais para os nossos gestores do executivo a qualificação exigida para que eles possam enfrentar problemas tão complexos. Ah, mas e aí? Se eu não tenho, se eu não conheço, eu trago um assessor. Meu jovem, mas você que é o responsável. O povo o elegeu para presidente da República, para o governo do Estado, para um parlamento, para ser um deputado federal, um senador, um deputado estadual, para que você oriente as ações. Então você precisa ter minimamente o conhecimento necessário para fazer leis, regras melhores. Isso não se faz sem qualificação. Dias atrás alguém estava questionando exatamente isso e nós dizíamos também, numa das nossas apresentações do partido aí, né, no interior do estado. Mas e aí, não é uma elite? E nós dizíamos, meu jovem, você pega um avião, né, você e sua família. Você tem duas opções. O chefe lá da tripulação diz assim, o senhor tem o direito de escolher um dos dois pilotos. Primeiro piloto, né, ele tem 20 anos de experiência, né? Fez todos os cursos que a carreira exige, é uma qualificação soberba. Do outro lado, você tem alguém que não fala inglês, não fala espanhol, uma formação duvidosa, tá bem? Para qual dos dois o senhor vai escolher para sentar lá e pegar lá no manche e conduzir? Entregar a sua vida. Pois é, o Brasil é muito maior que um avião. O Brasil é um avião muito maior, com muito mais complexidade. Não se faz as mudanças que nós precisamos tão somente com voluntarismo. Não estou dizendo voluntariado. Voluntarismo. É necessário também qualificação. Se não tiver essa qualificação, mas isso não se pode faz. dar ao Novo um ar de preconceito, de discriminação, de tolher, por exemplo, um homem do povo, de chegar o cidadão comum, não tão letrado, não tão ilustrado. Olha que interessante sua pergunta, né? Dias atrás, nessas apresentações e tal, isso veio à tona também. Olha que interessante. Eu pedi às pessoas que levassem lá na apresentação cupons de compras que eles efetuaram no mercado. Alguns levaram cupons, aqueles cupons fiscais lá de mercados, supermercados, mercadinho. Outros levaram até notas fiscais de
combustível, posto de gasolina. Alguns levaram, obviamente, tarifas de água, de luz e tal. Aí nós estávamos dizendo, olha, o Novo é a favor do cidadão. Redução de impostos com a redução da máquina pública. Não se reduz impostos hoje porque o custo da máquina é assustador. Se nós reduzirmos o custo, despesas, nós poderemos exigir menos da população. E aí nós dizíamos, olha que interessante, nós apregoamos, nós batemos duro que deve haver não apenas a redução da burocracia, como a redução de impostos. Como é que isso vai impactar a sua vida? Olha que interessante. Aí tem um cidadão lá com uma conta de luz de R$200, tarifa, R$200. Vamos analisar, e você faz isso aí na tua casa, que você vai encontrar a mesma coisa. Você vai encontrar lá na própria, a tarifa lá, 42% de impostos. De R$200 que você pagou, R$84 são de impostos. O que nós dizemos? Ora, ao invés de aumentar impostos, como hoje se busca, o que nós temos que fazer? A nossa ideia, vamos reduzir. Não tem como acabar, porque o Estado precisa de alguma receita? Sim, nós não somos contra a existência do Estado, nós entendemos que devemos ter o Estado necessário para valorizarmos, inclusive, os profissionais, os servidores de carreira. Tá bem? Ora, em vez de deixar lá R$84 para o Estado hoje, que tal se nós deixássemos lá, por exemplo, somente R$40? A metade. Metade. Ficasse 44 no seu bolso. Isso não seria uma forma de distribuição de renda? Tá? Sabe o que significa R$44? É a metade de 70% do que recebe as pessoas no Bolsa Família. É metade de um Bolsa Família que vai ficar no seu bolso somente na conta de energia. Em R$200. Em R$200. Aí tinha alguém lá com uma compra de mercado de R$457. R$457, 22% de impostos. E nós dizíamos, se ficasse só a metade, ficaria no seu bolso aí quase R$60 a mais. Ou seja, se não tiver qualificação, como é que vai fazer isso? Não se muda essas coisas somente com voluntarismo, voltamos a dizer. Ao contrário do que se pode imaginar, nós temos sim os melhores instrumentos para efetivamente impactar de uma forma muito melhor e muito mais positiva a base lá da pirâmide social. Perfeito. Quantas etapas nós teríamos que romper se quiséssemos nos filiar ao Novo? Filiar nenhuma. Qualquer pessoa entra lá. Novo... Não, tudo bem, tá. Mas depois nós temos as obrigações a cumprir. Tá. Com vídeos, com arguições. Não para o filiado, né? Hã? Não para o filiado. Não para o filiado. Não, o filiado não. O filiado se filiou, ele tem um compromisso, ele tem que pagar R$ 28,30 mês. Uhum. Nós sobrevivemos somente disso. Desse. Ah, vocês não têm dinheiro? Não temos. Não vou utilizar dinheiro? Não vamos utilizar dinheiro público. Como é que vocês vão se eleger? Nós dizemos, nós não compramos voto, porque a pessoa decente não faz isso. Nós somos decentes. Realmente. Nós não compramos apoio político. Dias atrás estávamos numa reunião, também lá no interior, o cidadão chegou e disse, eu tenho 300 votos aqui, quanto vocês vão me pagar? Eu falei, nada. Ao contrário, meu jovem. Ou você se alinha e vincula os nossos valores, os nossos diferenciais e vem para cá, ou então você continua dessa forma que está aí. Não tem um centavo para você, ao contrário, aqui você filia, você paga. Entendeu? Por que isto? Porque nós entendemos que é assim que deve ser. Dinheiro, se quer ter partido, se quer se candidatar, você banca. Bom, esta é uma das exigências. Agora, se quiser se candidatar, aí nós temos o processo seletivo com 4 etapas. A primeira analisa se realmente a pessoa está alinhada ideologicamente com o partido. Nós temos diferenciais e alguns princípios que são assim, realmente não existem nos outros. Por exemplo, acreditamos que na liberdade com responsabilidade, isso quer dizer o quê? O cidadão deve ter toda a liberdade, sim, mas ele tem que ser responsável pelos seus atos. Entendemos que só ser indignado não basta, a indignação tem que vir com ação. E com manifestação. E outra, quer melhorar esse país? É contra a corrupção? Então modifique também você, o seu pensar e o seu proceder. Quando você fura uma fila, quando você
invade um sinal vermelho. Enfim, não faça isso. Uma vaga. Se modificou uma vaga de idoso, uma vaga lá de alguém que tenha algum tipo de deficiência e tal, você não está agindo da forma correta. Nós precisamos, nós acreditamos que a principal mudança, primeiro, é em nós. Tá? Então, a exigência é muito maior. Erivaldo, nós agradecemos e nós sabemos da enorme dificuldade que nós teremos. Mas nós acreditamos também, por exemplo, a defesa do livre mercado, aliás, algo que já era sustentado com maestria pelo nosso mato-grossense mais notável, não me entenderam, um dos maiores inteligências da história do país e de Mato Grosso, que é Roberto Campos. Quer dizer, internacionalmente reconhecido, já dizia lá há 40, 50 anos, batia duro nessa questão do livre mercado e era massacrado, né? Que era uma voz isolada naquele contexto social e econômico do país. Entendemos que o indivíduo é o único protagonista da mudança, não acreditamos em salvadores da pátria. Para nós não tem salvador da pátria, A, B, C ou D. Primeiro, porque nós não cultuamos o personalismo. Segundo, porque nós entendemos que o verdadeiro salvador da pátria é você, cidadã. Você, cidadão, mudando de propósito, passar a se interessar mais por aquilo que é decisivo na sua vida, que é a política. Sendo mais criterioso no momento de sufragar lá, né, o seu desejo de mudança. E agora vocês terão a oportunidade de definir que tipo de país vocês querem. Decisivo esse pleito, porque você vai dizer que tipos de país você quer. Você vai continuar com o que está aí hoje, ainda está aí, ou você vai renovar essa situação? Defina isto. Acreditamos, por exemplo, que não devemos estimular o carreirismo político. No novo não há carreirismo político, não existe. É no máximo mais uma reeleição para cada cargo, sob pena de encerrar a sua carreira. Eu, por exemplo, se confirmado for no processo seletivo, serei candidato ao Senado. Sou um postulante hoje a essa vaga lá no partido. Já digo para a população mato-grossense, se eleito for, eu sou senador de uma só gestão. 8 anos depois, eu volto para minha casa, eu sou advogado. Quero que Deus me dê a saúde para voltar para cá e continuar na minha profissão. Vou estar lá por 8 anos para tentar fazer pelo país aquilo que acredito que ele necessita, somente. E 8 anos já é um tempo mais que suficiente. Nós temos essa ideia. Não carreirismo político, isso está no nosso estatuto, tá certo? Quer dizer, não vinculamos, né, candidatura às propostas, uma vinculação do candidato às suas propostas. Olha que coisa interessante. As minhas propostas de campanha, eu já as forneci para o diretório do partido. Terei que assinar um termo de compromisso partidário. Para cumprir essas promessas. Sob pena de, se eleito for, olha que interessante, se eleito for, antes mesmo de ser diplomado pela Justiça Eleitoral, eu vou assinar um termo de compromisso parlamentar com o partido, dizendo o seguinte: aquilo que eu disse na campanha, que entreguei para vocês, aquela pauta política, eu a cumprirei rigorosamente, sob pena de, se não observar isto, ser inclusive desfiliado e perder o meu mandato por infidelidade partidária. Essa é a verdadeira recuperação do sentido de representatividade que deixou de existir nesse país. Então, nós somos realmente muito diferenciados. A gestão é independente, o diretório é absoluto no Partido Novo. O candidato, o mandatário, não interfere no diretório. Aqui não acontece do político de mais expressão, vai lá e domina o diretório. Não! De jeito nenhum. O mandatário, né, e o candidato está fora, ele não mete o bedelho no diretório. O diretório é administrativo. O diretório que controla o mandato do mandatário e ainda dá o suporte técnico se ele precisar para ele fazer um mandato melhor. Enfim, é muito diferente, é outra realidade. Desse novo contexto político, a gente se anima a vir para a área política. Isso que nos dá essa paz e essa segurança de que poderemos fazer diferente, que nós não nos misturaremos com o sistema atual. Nada. Perfeito. Nós temos que ser rápido daqui para frente. Só mais 2 perguntas, né? Sim, senhor. Primeiro, a satisfação de saber que o senhor vai ser, pelo menos, já é postulante, é candidato a uma vaga do Senado. Nos lembra, pela sua veemência, pelo seu conhecimento, um senador da República que marcou época também, não só o Roberto Campos, mas o doutor Vicente Bezerra Neto, que foi um brilhante senador e era um brilhante advogado como o senhor. Então, primeiro, né, no seu campo de atuação, o senhor é um brilhante advogado, membro da OAB, desarmamento, ideologia de gênero,
aborto, sistema penitenciário, usando o seu poder de síntese. Por favor, vamos fazer um apanhado aí e para fechar com a possibilidade de coligações partidárias. Eu sinto que o Novo não quer coligação. Nós não somos contra, nós simplesmente não fazemos porque não há afinidade ideológica. Como nós temos 35 partidos no país hoje, né? Nós somos os únicos que não utilizam o fundo partidário, que para nós é o mais importante disso tudo, né? Como é que nós vamos coligar com outro partido, com os outros partidos, qualquer um outro que utiliza? Não tem jeito de se coligar, tudo bem? Então, não se fará. Bom, as questões de foro íntimo, o partido tem definida algumas situações que ele já fechou o entendimento. Como, por exemplo, Estatuto de Desarmamento. Somos contra. Aliás, nós vamos restabelecer a vontade do povo brasileiro, que quando foi feito o plebiscito lá atrás para votar o Estatuto de Desarmamento, 65% da população brasileira disse que era contra. Entretanto, ainda assim, implantaram. Nós acreditamos que o cidadão tem o direito de decidir se quer ou não usar uma arma. Desde que ele satisfaça todos os requisitos legais de segurança e cautela para isto, ele tem o direito de usar se ele o desejar, ou não usar se não quiser. Por exemplo, as outras questões de foro íntimo, aborto. O partido diz, as questões de foro íntimo fica para cada candidato, cada filiado decidir. Eu, Valdir, digo, eu sou liberal na área econômica, mas sou um tradicionalista, conservador nas questões de foro íntimo. Por exemplo, aborto. Eu entendo que a solução que a lei dá hoje é perfeita, não é isso? É autorizado no caso de estupro, risco de vida para a mãe, anencefálico. Está resolvido, está muito bem isso aí. Ideologia de gênero. Menina é menina e menina é menina desde que nasce. Isso aí, para mim, é balela. Não acredito nisso. Tá bem? Enfim, quer dizer, somos sim, família. Sim, é a base, a Constituição lá no artigo 226 já traz isso. É a célula máter da sociedade. Nós temos que preservar a família. A educação religiosa, a responsabilidade do pai. Né? Educar e dizer como é que ele quer que seu filho, enfim, siga esta ou aquela, é uma educação, responsabilidade do pai. Enfim, outras questões aí, a gente terá a oportunidade de se esclarecer melhor e tal, mas, no geral, é isto. Aqui tem um cidadão que, do ponto de vista econômico, é liberal. Nós entendemos que aquilo que não funciona bem, as empresas, por exemplo, que dão prejuízo para o erário, que o cidadão paga a conta, devem ser efetivamente privatizadas. Não faremos de uma maneira irresponsável, faremos sim com todo cuidado, com toda cautela, percebe? Menor intervenção do Estado na economia, mas uma empresa no Chile, Edivaldo, amiga, é aberta em 5 dias. No Brasil, uma pequena empresa leva 122 dias para você abrir. Olha a burocracia exagerada. Uber e táxi, o que nós pensamos? Cara, não tem que regularizar Uber. Não, tem que desregulamentar o táxi. Percebe? Que exigência é essa? Tem que pagar aquela licença anual e tantas outras despesas? Não, dê para o táxi a mesma liberdade que o Uber tem e a população vai decidir. A isonomia. Isonomia, mas não é isonomia regulamentando e comparando, equiparando o Uber ao táxi. Não, é o contrário. É o táxi que deve ser comparado e equiparado ao Uber. Desregulamenta, deixa o taxista trabalhar da mesma condição que o Uber trabalha. E nós, cidadãos, vamos decidir o que é que nós vamos usar. Então, menos ingerência, mais cidadão. A nossa meta é fortalecer o cidadão e a cidadã desse país. Perfeito. Doutor Valdir Caldas, brilhante advogado, criminalista renomado nacionalmente, professor universitário, postulante a uma vaga no Senado. Muito obrigado pela honra que nos deu nessa conversa aqui no Bom da Notícia. Nós que reiteramos o nosso agradecimento pela generosidade do convite, à direção da emissora, do programa, a você, sempre com essa
né, lanheza de tratamento. Obrigado, obrigado. E a você, cidadã e cidadão, fica o recado. Você vai decidir em outubro que tipo de país você quer para si e vai deixar para os seus filhos e para os seus netos. Vai ficar com o que aí está hoje ou vai mudar? Você decide. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.